Se antes eles já estavam preocupados e o alerta já estava tocando em mais alto volume, agora, depois dessa pesquisa de hoje, dos resultados dessa pesquisa, eles estão correndo desesperados para todos os lados, sem saber o que fazer. Está completando 3 meses que o Sidônio assumiu o esquema de propaganda do governo do Lula, né, na tentativa de melhorar a sua imagem e diminuir um pouco a sua desaprovação. E aí estavam todos esperando e na expectativa de que esse resultado da Quest fosse trazer melhores resultados. Afinal de contas, a Quest é reconhecida já por sempre tentar facilitar um pouco, né, amenizar um pouco a situação do PT e do Lula. Isso foi feito escancaradamente durante as eleições de 2022. Depositaram todas as suas esperanças nessa pesquisa, mas pesquisa extremamente extensa, com várias perguntas. O resultado dela saiu. Curiosamente, no dia que saiu o resultado dessa pesquisa, nós descobrimos que o Alexandre de Moraes está tentando agora prender o Bolsonaro de forma preventiva. E por quê? Eu vou te explicar. Bom, Lula está com uma rejeição que cresceu vertiginosamente, 7 pontos desde a última, isso depois de 3 meses de Sidônio na comunicação. Lula agora praticamente está perdendo no Nordeste, um empate técnico, perdeu o apoio das mulheres, dos jovens, os católicos está pau a pau, das pessoas de baixa renda e dos negros. Ou seja, a base do Lula o abandonou. Como se isso não fosse ruim o bastante, nós temos um número maior de pessoas que acreditam que o governo do Bolsonaro foi melhor que este governo do Lula. E aí nós temos essa pesquisa saindo esse resultado hoje, no mesmo dia, e é sempre assim, sempre que sai uma notícia muito ruim para esse governo, há mais um avanço autoritário contra a direita, ou contra o líder da direita, aquele que está na frente em todas as pesquisas de todas as instituições, os institutos de pesquisas até agora, que é o Bolsonaro. Em pesquisas ele está até 15 pontos à frente, pesquisas que ele ganha até no primeiro turno. Mas tudo isso é apenas uma coincidência da nossa democracia relativa. E se você questionar essas coincidências e achar que há algum método por trás disso tudo para suprimir a direita, para impedir que o maior líder político do Brasil volte à presidência, então você é um antidemocrático e deverá ser preso. Inclusive, é o que o PGR agora vai ter que se posicionar. Se, a pedido do petista, né, de uma vereadora do PT, ela diz que manifestações a pedido da anistia pode ser considerado um ato antidemocrático, incitação a golpe de Estado. Sim, a esquerda agora quer criminalizar manifestações pacíficas. E o Alexandre de Moraes, ao invés de ter imediatamente arquivado um absurdo desse, não. Ele enviou para o PGR, Gonê, para que esse dê o parecer, em 18 de março. Curiosamente, apenas hoje, isso foi tornado público, com certeza foi vazado propositalmente, justamente para tentar diminuir o número de pessoas na Avenida Paulista. A intenção é fazer com que você tenha medo de se manifestar. Essa é a democracia que a gente vive hoje no Brasil. A manifestação que está protegida na nossa Constituição agora pode virar crime para defender a nossa democracia. E justamente tudo isso no dia que sai a pior pesquisa do Lula. Olha, tem saído muitas pesquisas com péssimos resultados do Lula, a gente sabe disso. Mas essa daqui, da Quest, que sempre tenta puxar sardinha para o PT, essa foi uma bomba. Porque nós estamos falando 3 meses de Sidônio, a divulgação de várias propostas populistas, pé de meia, a isenção do imposto de renda, gás gratuito, várias medidas populistas foram divulgadas e ao invés de diminuir, a rejeição dele disparou. O que resta para esse pessoal? Agora, novas medidas populistas que vão afundar o Brasil ainda mais, aumentar ainda mais o rombo, né, das nossas contas, gastar ainda mais, porque eles vão ter que aumentar tributos, obviamente, mais impostos. O futuro não está nada bom para o nosso país. Mas é aquilo que eu digo, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acredito piamente, a cada dia que passa, que este governo, o Lula ter voltado à presidência, é uma oportunidade para que todos os brasileiros entendam de uma vez por todas que nós temos que nos afastar da esquerda, que nunca mais um presidente, um governador, um prefeito de esquerda do PT deve ser reeleito, porque sempre leva à destruição, caos, miséria, ditadura, censura, que é o que a gente está vivendo hoje. Nós vamos passar por um período ruim, mas eu acredito que num futuro não muito distante, as coisas vão começar a melhorar. Lembrando, vamos focar no Senado em 2026, porque apenas um Senado com coragem, realmente compromissado com o povo brasileiro, pode acabar com essa ditadura do judiciário, né, que agora quer criminalizar manifestações pacíficas. Dia 6 de abril, na Avenida Paulista, às 14 horas, vamos para as ruas, pessoal. A gente tem que ir.
essa vitória da anistia, ela vai causar um efeito dominó, uma reação em cadeia, que vai trazer muitas outras vitórias. Inclusive, nós temos a capacidade de, no Congresso, suspender esse julgamento, né, do Bolsonaro, do Ramagem, usando um artigo constitucional. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de um apoio maciço nas ruas, talvez como nunca foi feito antes. Mas agora sim, nós temos ali dispositivos claros para poder resgatar um pouco a nossa a sanidade jurídica nesse país. Um abraço. Aproveitando que agora eu tenho a atenção de todos, os senhores já pararam para perceber hoje o quão privilegiado nós somos? Mas não porque nós somos parlamentares ou representantes eleitos. Somos privilegiados porque ao final dessa sessão, cada um de nós poderá ir para suas casas, abraçar seus filhos, beijar a sua esposa, dormir confortavelmente na sua cama. Só que hoje, 240 pessoas inocentes que estão sendo usados para acabar com a oposição, para colocar medo no coração dos brasileiros, não poderão fazer isso. Entre idosos, 40 acima de 60 anos, mulheres, homens trabalhadores que nunca cometeram nenhum crime, hoje dormirão numa cela fria, desconfortável, superlotada, chorando, sem poder ver suas famílias. E essas famílias também, muitas estiveram aqui hoje e foram proibidas de falar na casa do povo. Essas famílias foram proibidas de se posicionar, mais uma vez foram censuradas, não tem seus familiares. A irmã da Adalgisa, uma senhora de 65 anos, é considerada por essa justiça um perigo para a democracia, uma golpista e que deve pegar 15 anos de prisão. Senhores e senhoras, essa casa teve momentos icônicos durante a sua história, momentos que ficam marcados nos anais da história, momentos que definem o que nós realmente fazemos aqui, se nós representamos o povo ou não. Em vários momentos essa casa envergonhou o Brasil, em vários momentos nós deixamos a desejar. Não é à toa que nas pesquisas de opinião apenas 18% confiam no Congresso. Olha que absurdo, galera, 18%. Pois agora nós temos uma chance de nos redimir. Nós podemos desfazer a maior injustiça já feita pelo nosso judiciário. E o que está sendo colocado em jogo não é apenas a anistia. Esse debate, essa pauta se tornou muito maior que a anistia. Essa pauta se tornou se nós somos independentes ou não, se nós somos representantes eleitos, ou se nós somos ovelhas adestradas do STF. Essa é a decisão que nós temos que decidir agora, essa é a decisão a ser tomada. Se nós representamos quem votou em nós, se nós representamos quem nos apoia, ou se nós agimos pelo medo de sermos perseguidos por essa ditadura do judiciário. Pois eu, assim como muitos que estão aqui, tivemos a oportunidade de olhar nos olhos dos familiares desses presos, de ouvir os relatos dessas pessoas, e é por isso que quem tem o mínimo de sensatez não consegue dormir tranquilamente à noite, sabendo que essas famílias estão passando por esse sofrimento, e basta uma votação para que a gente possa dar a eles um pouco de esperança. Porque mesmo que a anistia seja aprovada, nós sabemos, essa injustiça não será imediatamente desfeita. Mas imagine pelo menos a esperança que eles podem sentir naquela noite. A alegria que a gente poderá dar para essas famílias, pelo menos durante um dia. Senhoras e senhores, esse para mim, eu acredito que muitos concordam comigo, é um momento histórico. O Brasil está prestando atenção. Todos querem saber se os eleitos, se os representantes eleitos terão a coragem de resgatar as prerrogativas da Casa dos Deputados e votar a favor do que o povo clama. Neste domingo, eu garanto para os senhores e senhoras, uma multidão vai ocupar a Paulista do começo ao fim. E aí na semana que vem vai ficar difícil fingir que isso não está acontecendo. E presidente, eu entendo, presidente, que o senhor está agora no meio de um fogo cruzado, que eu acredito que o senhor jamais imaginou estar. Pressão de um judiciário inescrupuloso,
que não segue a Constituição, que censura, que persegue, que manda prender, de um lado, e o sofrimento dessas famílias do outro. Eu não gostaria de estar na sua posição, presidente. Eu sinceramente não gostaria. Mas o senhor é um homem de coragem, que encontrou essas pessoas que estão sofrendo. E eu tenho certeza que o seu coração vai falar mais alto. E a gente vai poder resgatar um pouco da dignidade dessa casa. E para concluir, presidente, a todos os meus colegas, todos aqui viram as pesquisas da opinião pública em relação a esse governo. 56 de reprovação. Ele perdeu a sua base das negros, das mulheres, dos mais pobres, dos menos escolarizados. Ele mentiu e agora está pagando as consequências. É isso que dá colocar um criminoso de volta na cena do crime. Temos inúmeras tarefas gigantescas a serem executadas. Nós temos a anistia, nós temos que acabar com a destruição que esse governo está fazendo. Nós estamos vendo a perseguição que o Bolsonaro está sofrendo e o Brasil inteiro já percebeu isso. É isso que nós vamos deixar como legado enquanto deputados federais. Esse será o legado que nós deixaremos. O que nossos netos e filhos falarão de nós quando nós tivemos a oportunidade de resgatar o Brasil. Mas não, escolhemos nos acovardar por causa de ameaças do STF, de ameaças do Alexandre de Moraes, ou de pressão de uma imprensa militante. Eu sei que hoje eu vou dormir com a cabeça tranquila. Mesmo tendo recebido a Polícia Federal na minha casa, mesmo podendo ser preso a qualquer momento, eu vou dormir com a cabeça tranquila, porque eu estou lutando pelo que eu sei que é certo. Assim como todos nós que estamos aqui. Obrigado, presidente.